Olá, vamos continuar nossas aulas? Então, agora nós estamos entrando na aula 3 e que o que eu deveria fazer é continuar a destrinchar ali aquelas informações do mago, né? E vamos fazer isso, sim. Só que eu preparei aqui um material e achei interessante começar por esse material que tem a ver com a proposta do exercício de observação dos arcanos, né? De cada carta observar ali os detalhes, tudo que há como conteúdo naquelas cartas, né? Que também são chamadas de lâminas. E o que eu preparei é isso aqui, olha. Então vamos lá, ó, aula 3, curso de tarô terapêutico. E aqui a chamada logo de atenção, que é aprofundar as informações contidas nos arcanos quanto a cores, geometria, direção e sentido. Tem mais coisas aí, como os objetos, o plano, uma série de outras coisas, mas vamos por esse caminhozinho aqui. Porque lá na ideia do mago, nós percebemos que tem o que lá? Tem um ambiente. Aquele ambiente é um ambiente externo, né? É um ambiente onde aparentemente é um local tipo uma caatinga, digamos assim, na nossa, como aqui no Brasil nós temos a caatinga, né? Aquela região nossa ali. Então nós temos um ambiente. Naquele ambiente aí a gente percebe se tem céu, se não tem céu, se está aparecendo o céu, que tipo de céu é esse, o chão, né, se é um chão liso, se é um chão acidentado, que é o caso dele lá. E os outros elementos ali contidos. Mas eu me referi também na última aula às cores. E aqui eu vou chamar a atenção para algum despertar, vamos chamar assim, alguns despertares em relação às cores. Então deixei aqui marcado, vou também deixar na descrição para quem quiser baixar. Chamando a atenção para as cores, eu fiz algumas sintetizações. Vocês podem também desenvolver isso através do que vocês já tiverem como conhecimentos cromoterápicos e tal, e somar aquelas anotações, né? As anotações referentes a todo o conteúdo de cada arquétipo, ok? Ou de cada lâmina, né? Quando eu falo arquétipo, pode ficar restrito só a personagem que está na carta, mas quando eu falo arcano, é o conjunto todo ali do que está na lâmina. Então aqui eu quis fazer algumas referências para ajudar, de repente, a mais tarde, ou vamos dizer antes desse mais tarde, já colocar lá naquela pasta daquele computador que é o cérebro, né? E que tem uma pasta, e essa pasta vai ser, dentro dela vai ser colocado o quê? Tudo aquilo que se apura, né, dessas pesquisas, que se apura dessa interação com a própria lâmina, né? Que no caso tem lá um monte de objetos, tem cores, tem a geometria, tem direção, tem sentido, ok? Então eu destaquei o seguinte: as cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, laranja, preta, e a violeta e a marrom, tá? São algumas que eu destaquei. Pode vocês perceberem que, digamos, eu fiquei trabalhando com algumas lâminas que ela tem uma arte. Cada lâmina tem a sua arte. Nessas artes, tem lá, por exemplo, algumas em que não aparecem a cor laranja, ok? Aparece amarelo, aparece azul, aparece verde, aparece vermelho, aparece branca, aparece preta, mas não aparece a cor amarela. Desculpa, a cor laranja. Mas isso pode acontecer em várias outras lâminas. Existe um tarô que eu possuo que ele é só a silhueta. Todo ele é fundo negro, né, preto, né, e com algumas silhuetazinhas em dourado e branco com um pouquinho de um amarelo. Então
tem tarô e tarô, né? Tem cartas e cartas, baralhos e baralhos. Então aqui, como eu disse também, num determinado momento, nós vamos usar o tarô de Marselha como o nosso basicão para, a partir dele, poder trabalhar a partir do desenvolvimento das percepções, da sensitividade, qualquer um outro, tá bem? E digo isso porque acho que o mais tradicionalzão, ele tem fundo branco, né? Esse aqui já joga um pouco, ora com fundo um pouquinho mais laranja, ora com um pouquinho mais creme, outro mais numa cor embranquecida, outro mais azulado, tá? Mas o que vou passar são algumas ideias sobre cada cor, tá? E cada cor tem o quê? Tem temperatura. Cada cor está associada a um elemento da natureza, ok? Então vamos lá, vamos direto aqui. Azul, eu escrevi aqui. Como vocês podem ler aí, está escrito o que aqui? Uma cor fria e de influências passivas e pacificadoras, de caráter emocional, elementos ar e água. Então, quando você vê uma cor fria, acho que até a ciência também diz isso, né? Que a cor azul, ela tem uma temperatura fria. Numa tiragem, isso vai ser significativo. Por quê? Pode ser que lá, durante a leitura, você, lembra, a pasta abre e sai de lá de dentro dessa pasta uma informação fria. Quando se olha, de repente, a cor azul predominando ou lhe chamando mais atenção durante aquela tiragem. Então, frio, a gente pode fazer uma consideração aqui analógica, natural, né? Como hoje. Hoje está um pouco mais, o tempo aqui, mesmo Rio de Janeiro, mas está um pouco mais frio. Aí, ó, estou até de casaco. Então, está um pouco mais frio. Qual é a tendência do frio? É nos recolher, né? Trazer, é diferente do calor, né? Quando está quente, você quer estar do lado de fora, você quer ir para a praia. Quando está frio, você quer estar num lugar fechado, buscando aquecimento, não é isso? Quando o tempo está em calor, a tendência é exatamente o contrário. É você buscar um frescor, né? E estar mais para fora, né? Estar mais à vontade. Então, todas essas colocações, elas terão pesos nesses conteúdos, nessas informações, para que quando mais lá na frente for tratar a parte prática das leituras, sobretudo numa visão terapêutica, deverá ser considerado, né? Todas essas informações deverão ser consideradas. Aí, continuando aqui, só repetindo, e de influências passivas e pacificadoras, porque tem uma diferença, né? Uma pessoa, né, passiva é aquela que, vamos dizer, não age ou não reage, né? Está mais para absorver, que vai coincidir com a ideia do frio, quer dizer, vai ser mais introspectivo, ok? Menos reativo. Já com respeito à pacificação, a pacificadora é a pacificadora mesmo, de passar a mão na cabeça, de perdoar, de ser complacente, essa coisa assim. E de caráter emocional, porque fazendo já uma relação com a outra cor oposta, que é o vermelho, que é a cor vermelha, nós temos no vermelho a razão e a emoção no azul, ok? Então, é uma cor emocional, que tende às emoções, e é oposta, aí, no caso, ao vermelho, a cor vermelha. E eu destaquei para a cor azul 2 elementos, o elemento ar e o elemento água. O elemento ar é porque, por mais que ela seja uma cor fria, porque
Quanto mais para o frio, a tendência é um pouco mais denso, é um pouco mais pesado, né? Nesse caso, esse ar, ele vai entrar com sentido aí, não de peso, mas no sentido de transparência, né? Com o sentido de exposição, no sentido aqui prático de expressões. Então, várias formas de expressões são muito identificadas na cor azul. Se a gente voltar para a ideia do recolhimento com frio, quando você fica dentro de casa, que você está frio, o que você faz? Você vai tentar criar meios para você passar o tempo ali, né? Você vai jogar uma carta, você vai fazer um desenho, você vai ler um livro, você vai escrever um poema, você vai se comunicar por telefone com alguém, você vai chamar uns amigos para trazer dentro do seu dentro do seu ambiente para fazer uma reuniãozinha social, enfim. Então, esse ar é esse tipo de ar, é um ar comunicativo, é um ar de expressão, tá bem? O que ajuda, o que vai ajudar no futuro, na ideia de interpretação, a relação entre um ser que tem um elemento azul, que pode ser introspectivo, mas que não necessariamente deixe de ser expressivo. Aí a gente pode usar como comum, que não é tão incomum, é nós termos uma pessoa que é uma atriz, que é um ator, que é um compositor, que é um cantor, que tem expressões, né, mas que muitas das vezes são tímidos. Eles deixam de ser tímidos naquele sentido, naquela coisa em si, né, que aí pode trabalhar aquilo até mesmo numa ideia profissional, etc. Só para clarear. E o azul, enquanto água, é porque quando ele dá essa ideia da introspecção, ele é como se fosse um mergulho para dentro, né? Ele está dentro. Então essa água seria a ideia um tanto associada à coisa do mistério. Ixi, do mistério. É a coisa de você mergulhar, ok? É quando você volta-se, está em casa, está frio e tal, você começa a meditar, você começa a refletir, você começa a questionar coisas, né? Então é a natureza dessa água. É uma água onde nela também tem emoções. Então, digamos, eu vou entrar dentro de mim para sentir, perceber, avaliar as minhas emoções. Isso por que não? Né? Daí uma ideia que o azul, que depois também vai encontrar lá no violeta, que é a ideia meditativa, é a ideia de buscar, né, de ir para dentro, ir nos âmagos. É uma relação questionadora também. Tá? Na cor vermelha, nós temos aí como uma cor quente, como eu disse, oposta ao azul, de caráter ativo e com influências voltadas às razões, de muita intensidade energética. Eu destaquei, entre parênteses, sanguínea, ou seja, porque eu quis fazer uma relação entre energia e sangue. Porque é a verdade, né? O que é nosso sangue? É uma fonte de energia. Essa fonte de energia, por sinal, ela nos coloca, essa fonte de energia, ela nos coloca vivos, ativos, né? Se o meu sangue, se eu estou sem sangue, eu estou morto, eu estou inativo, né? Se eu estou com o meu sangue ativo, né? Eu sou com sangue, ou seja, energia, eu estou ativo, estou vivo, estou disposto. Então, eu quis colocar isso porque quando se vai fazer uma tiragem, você vai fazer uma tiragem relacionando a saúde, relacionando vitalidade. Você vai relacionar também questões onde há, muitas das vezes,
concentração, vamos chamar, né? Concentração sanguínea, ou seja, muito sangue acumulado em alguma determinada parte do corpo. E isso pode caracterizar o quê? Uma patologia, né? Como um mioma, uma predisposição de um aneurisma, né? Como eu já disse aqui, uma questão de tumor. Isso está associado a quê? A sangue, né? A glândulos, que não é necessariamente sangue, mas glândulos, coisas em que não há um fluxo, ou o fluxo de energia, ele pode estar interrompido, ele pode estar centrado, ele pode estar acumulado, né? Ele pode não estar fluindo. Podemos também dizer que, às vezes, vamos dizer que se nós temos um azul que ele é mais denso, né? Ele é mais introspectivo, ele não tem muita energia, né, de movimento, né? Que se não houver, tem o sangue, mas se ele não estiver movimentando, tem alguma disfunção. Então, se de repente, numa área onde a gente compreende que naquela área do corpo, por exemplo, a nossa região inferior, região inferior é que nos dá o movimento, é as pernas que nos faz movimentar. Mas se ali então deveria estar associado a quê? A uma intensidade de vermelho, de cor vermelha. Mas se tiver azul, pode ser que aquela pessoa não esteja muito disposta, ela pode estar indolente, mas pode estar com outras coisas, tá bem? E isso também se dá ao contrário, né? Se de repente na parte aqui onde a gente tem que pensar que, digamos, é mais azulada, um exemplo, mas se ela tiver muito vermelho, também pode estar caracterizando alguma natureza de patologia, alguma coisa de disfunção. Então, essa relação da cor com a sua, digamos, temperatura e as suas características ajudam demasiadamente no ato de fazer uma interpretação de um jogo de tarô, certo? No caso da cor vermelha, eu a coloquei com 2 elementos, né? Ali botei um elemento, mas principalmente é o fogo, a natureza quente, fogo, e terra. O terra está entrando aí só para enfatizar a racionalidade da energia vermelha, tá? Assim como na água, no azul tem água para enfatizar a ideia do aspecto emocional, no vermelho tem a terra para dar o aspecto racional, tá? O fogo como ação, é um elemento ativo, ação, fogo, ok? Daí partimos para a cor amarela. De temperatura morna, então a gente já pode parar e falar assim, o azul é frio, o vermelho é quente. Se eu fundir essas duas energias, eu tenho um tom, né, morno. É mais ou menos isso. Então, a cor amarela é como se fosse o meio entre a intensidade azul e a intensidade vermelha. Morna, cor de natureza morna, de temperatura morna, que a gente pode também chamar de meio termo. Acho que todas as palavras que eu usar aqui, todas as frases, todas as palavras que eu colocar aqui, elas devem, né? Esquece o tem, elas devem entrar nessas anotações, sabe? Pois vão ser significativas, sobretudo se elas estiverem lá naquela pastinha, guardadas para quando necessário for, vai ver aquela informação, ok? Meio termo, né, que eu falei. Meio termo eu posso também fazer uma relação de, se eu estou lidando com um corpo, né, onde eu tenho os extremos aqui, a cabeça, a parte superior, o pé, a parte inferior. Entre o superior e o inferior eu tenho um meio. Onde que é esse meio? Ok? Então, meio de corpo. É onde tem ali mais ou menos a região umbilical.
O que quer dizer que vocês vão sacar isso mais à frente, as relações também entre corpo, órgão e temperatura. Corpo, órgão e cor. Né? Isso numa visão, digamos, entre aspas, energeticamente harmonizado. Ok? Um corpo energeticamente harmonizado. Então aí continuando, de temperatura morna e relacionada tanto à estima quanto à intelectualidade. A estima, porque há um entendimento de que a nossa liberdade, ela começa onde? Ela começa no cordão umbilical. Quando a parteira, o parteiro, a médica, o médico vai lá e corta o cordão umbilical, nesse exato momento, há o quê? O seu próprio sopro de vida, porque é a hora que você, quando ele corta, você respira sozinho. Você tem que começa ali seu processo de vida, seu processo de respiração, e que a respiração é o que nos sustém, né, em primeiro lugar. Eu posso ficar, como dizem aí, que pessoas ficam 40 dias sem comer. Não sei se vão conseguir ficar 40 dias sem beber água, mas uma coisa eu sei, ficar 4 minutos sem respirar, ou 40 minutos sem respirar, é meio difícil, né? Então, a vida está no ar, na respiração, começa por aí, né? Tem algumas discussões, digamos assim, relacionadas aos sábios antigos, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, cada um tem lá a sua visão em relação à vida, a esse início da vida, por onde que começa, se começa pelo número, pela matemática, tem isso, se começa pela geometria, se começa pelo ar, se começa pela água, existem essas discussões aí que, sei lá, a gente já está aqui em 2021 numa outra discussão, né? Que é se livrar da pandemia. Mas, então vamos ficar aqui na nossa. E na nossa é essa aqui. A questão da estima está associada ao quê? A nossa liberdade. Quando a gente se liberta, começamos a partir dessa libertação, devendo, né, entrar no propósito de descobrir-se enquanto indivíduo. O seu estado indivíduo, a sua personalidade indivídua, ela começa ali. E é ali que vem também uma série de outras coisas associadas à astrologia, à numerologia, à formação maternal, paternal, avó, e vem um monte de coisa ali. Mas nesse monte de coisa tem uma coisa principal, que é a si própria. Então, esse valor de si própria, valor igual estima. Entende? Então, a ideia da autoestima ou da baixa estima se encontra muito nessa ideia do tom amarelo, tá? E em relação à intelectualidade, já é resultado de anos e anos e anos e anos, muitos anos de pesquisas, juntamente a profissionais da psiquiatria, da psicanálise, até mesmo de recreacionistas. São muitas atividades profissionais, inclusive dentro da ideia também das terapias holísticas, das terapias alternativas, de pesquisadores do mistério, né, pesquisadores da essência, e constatou-se, digamos assim, uma margem de 75% de acordo, de que a energia amarela, ela nos dá algo que mexe um tanto com a intelectualidade. Ela, se eu faço, são exercícios que foram feitos por muitos psicanalistas, pesquisadores, porque nem todo psicanalista é um cientista, é um pesquisador, é um analista, né? E isso em várias ciências aí, notáveis ou não notáveis. E que
constatou-se que quando uma pessoa ela fica muito ligada com um tom amarelo, no momento de concentração, o poder perceptivo dela, o poder, pode-se dizer, entre aspas, sensorial, se abre. Não estou nem dizendo que é a cor do sensorial, mas é uma cor que é mais ou menos uma janela. É uma cor de uma janela que abre a partir dessa interação ou dessa identificação, abre para uma visão um pouco mais ampla dentro da ideia em que associa o próprio intelecto, permitindo, digamos, através das curiosidades, é despertado em curiosidades, é despertado em ter conhecimento. E isso faz uma instigação ao cérebro. E essa própria, esse despertar da curiosidade tem a ver também com o cordão umbilical. Por quê? Quando você corta, você é um bebezinho. Você não sabe falar, você não sabe andar, você nem enxerga direito, um monte de coisa. E a partir daquele momento em que você se torna um indivíduo, você vai se descobrindo. E você, a cada coisa que você descobre, e assimila, elas vão para onde? Para a região exatamente do cérebro em assimilação. E que essas assimilações vão ser extremamente pertinentes, relevantes para o processo de crescimento, de educação, de formação intelectual. Tá? Daí, e a cor, o elemento que eu identifico na cor amarela é a água, porque aí a gente volta à ideia do mergulho, né? Nesse caso o mergulho pela curiosidade, querer saber, né? E o fogo, porque eu tenho a água como elemento frio, eu tenho o fogo como elemento quente. Só que nesse caso, lembra, a temperatura é morna. Só que aí, na amarela, nós vamos ter o elemento água, frio, e um fogo, tá? Porque os dois estão ali. Só que nesse caso, esse fogo ele não terá a mesma intensidade que o fogo baixo, do que na amarela, porque a amarela já vai ter um fogo baixo. Mas como assim? O elemento não é um só? Não. A natureza ela é muito clara nisso. Nós temos ar rarefeito, nós temos vários tipos de ar, tem até ar poluído, que é o que a gente mais vive, né? Mas temos um ar da natureza lá, virgem, né? Que nos dá muita saúde. E temos um outro ar que não. Temos um ar que nos sufoca, né? O ar da agonia. Nossa, tem vários tipos de ar. Do mesmo modo, tem vários tipos de água. Nós temos água parada. Nós temos uma água corrente, que vem da cachoeira com pressão, com movimento. Olha aí, se a gente pegar o movimento do vermelho, movimento da cachoeira, a água está aqui. Mas eu tenho uma outra água, que é do lago, que fica parada ali. Olha, pode ser a água, uma água azul, uma água parada, uma água mais fria, sem muito movimento. Entende? Percebem como é bem complexo o estudo, o conhecimento do tarô? Mas é bárbaro, é fantástico. Se você quiser, como eu falei, o que eu falei aqui, tanto nesse curso que eu estou reeditando, digamos assim, porque vocês vão olhar aí no canal, eu vou mostrar aqui, vocês vão olhar no canal que tem outras ideias de curso aqui, Eu comecei aqui, eu falei aqui, mas tem algumas coisas falando de terapia holística, né? Mas aqui, também estava na aula 3 aqui, Só que esses aqui, podem usar, pode buscar essas informações que estão lá, porque são informações úteis. Mas estou fazendo o quê? Estou retomando o curso para ver se dessa vez eu começo com começo, meio e fim, né? Consigo chegar ao final desse curso aí, e creio que sim, né? A proposta está bem alinhada, está bem definida.
com todas as dificuldades impostas pela pandemia, mas a gente vai tocando em frente como enfrentamento, né? E como retomando então, o que eu falei, o barato é que isso aqui não é uma questão de cartas místicas, ou carta da sorte, que vai ler o futuro das pessoas, ou que não sei o que, não, vai ver se vai ganhar na loteria esportiva, se não vai. Não é isso, né? Mas pode ser também, tá? Mas não é o fundamento, ok? O fundamento é aprofundar-se e dentro desse aprofundamento ajudar com que, inclusive, você possa se conhecer. Porque todas essas formas vamos chamar de oráculos, podem ajudar no autoconhecimento, né? Não acredito, quer dizer, não vou dizer que não acredito, não é muito a minha linha dizer que o tarô é uma fonte para o autoconhecimento. Isso eu falo muito na numerologia, mas no tarô não. Mas ele serve sim como autoconhecimento até para algo em que você, uma situação, um estado, um momento, uma circunstância que se vive, então é muito importante às vezes abrir ali para saber como é que está você em relação àquela circunstância. Isso também é interessante, tá? Mas vamos debater sobre isso mais à frente. Então, o barato aqui é o quê? É ampliar a visão de vida, é ampliar a visão de mundo, é o quê? Ampliar a cultura, tá? E que vai certamente ajudar com que o nosso poder perceptivo, nosso poder sensorial, aquilo que antigamente se ouvia falar muito, hoje não se ouve falar muito não, mas numa época aí, mais ou menos nos anos 80, se falava muito na coisa da nova era, e se falava também muito na terceira visão, né? Tinha aquela parada de um olho aqui e tal, a terceira visão. E realmente, nós temos uma terceira visão. Essa terceira visão é exatamente a antagônica dessas visões que nós temos na nossa realidade, que nos oprime o tempo todo, ou que nos restringe o tempo todo, restringe o nosso poder de saber, restringe a nossa liberdade, né? Então precisamos fazer o quê? Desvendar essa terceira visão, até para que através dessa terceira visão a gente possa equacionar, a gente possa responder mistério, incógnitas e por aí vai. Enfim. Então, essa aula aqui já passou dos 30 minutos, como eu tinha dito, eu vou fazer uma sequência, tá? De uma outra aula para dar continuidade. A ideia que eu queria aqui era passar essa coisa de que tantas cores, você pode explorá-las de forma muito intensa, você pode descobrir muitas coisas em relação às cores, à vida e você existente no contexto da existência, entende? E como tal também a geometria, porque as cartas têm geometria. Você vai olhar aí, por exemplo, no mago, que ele tem o quê? Uma mesa retangular. Essa mesa retangular, entre outras coisas, já pode me dar, além do que foi dito aqui, já pode me dar um sentido de perspectiva. Porque, pô, já tem uma perspectiva maior que se eu fosse um quadrado, né? Certinho, quadrado. Né? Se eu tenho um retângulo, que é um quadrado, mas é um quadrado retangular, me dá mais margem. Ó, como é que até na geometria você faz diferença. Né? Tem um triângulo, que o triângulo na gola dele, branca, está apontado para baixo. Mas podia ser uma gola que estava apontada para os lados. Ou... Enfim, então a geometria também vai ter significância. Tá bom? Então era isso que eu queria apresentar. O tempo passa rápido. Né? Fazer o quê? Mas eu vou emendar aqui com outra aula, voltando ao mago, mas antes também de voltar ao mago, fechar aqui esse assunto, tá bom? Então até já.